E vamos para a entrevista. Está aqui da minha frente a doutora Grazi, preparadíssima, e do meu lado esquerdo uma loiraça muito bonita. Você vai ver aí no vídeo, né? Ela pessoalmente é bonita, imagina no vídeo como vai ficar mais bonita ainda. E eu aqui, o bendito é o fruto. Ué, você no meio das flores, né? Você é o host. O host. Bom dia, doutora. Bom dia, William, meu amigo. Tudo bem com você? Graças a Deus, Que melhor bom. com vocês aqui em estúdio. Ai, olha, obrigada. Bom dia, Sabrina. Bom dia, William, tudo bem? Bom dia também a todos os ouvintes. Então, a partir de agora, eu sou plateia. Então, vocês em ação. Vamos embora. Eu já quero falar também, dar um bom dia aos nossos ouvintes aqui da Rádio Alternativa, que é a mais ouvida da região. Eu sempre falo, sem vocês aí do outro lado, nada faria sentido. Então, muito obrigada a cada um dos milhares que estão aí nos ouvindo. E hoje eu tenho aqui no nosso podcast, Pode Canalizar, essa menina que eu vi bem pequenininha e hoje aí já está numa carreira de sucesso, uma mulher linda, como o William falou, bem sucedida, enfim, muito boa. E é muito bom ter você aqui, Mina, depois de tanto tempo, ouvir sua história de sucesso, que eu tive a felicidade de ver um pouco, né? E quero te dar um bom dia e dizer para você que estou muito feliz de estar aqui ouvindo sua história. Bom, eu que agradeço, né, de estar aqui, muito bom dia também. É uma grande oportunidade de estar aqui, né, e podendo estar falando, conversando um pouquinho, trocando essa ideia e também estar contando um pouquinho da minha história, minha trajetória, né? Também incentivar, né, jovens que estão começando agora, né, que têm sonhos pela frente. Exatamente, porque o objetivo do nosso podcast aqui é trazer motivação, trazer um desenvolvimento pessoal e fé, né? Essas três coisas eu acho que fundamentam muito a vida da gente. E eu sempre trago pessoas aqui que ou agregam todas essas coisas juntas, ou que tem uma delas, ou que tem duas. Alguma coisa de bom tem que fluir para os nossos ouvintes e para os nossos inscritos no YouTube. Eu já quero dar um oi também para o pessoal que está ao vivo no Underline Canalizar. Um abraço para vocês, tá? Muito bom ter vocês. É no perfil do Instagram que eu estou falando para os ouvintes que estão nos ouvindo aqui. A gente também está ao vivo lá. E dizendo já de uma vez que esse episódio do Pode Canalizar, 19, vai estar na íntegra para você que perdeu alguma coisa no YouTube logo mais à noite, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar do começo, assim também como eu falo, com os nossos convidados aqui. E quem quiser falar alguma coisa com a Sabrina, pode mandar ali no Canalizar, tá? No Instagram, mandar uma pergunta, alguma coisa. Principalmente você que é jovem. Abra o seu coração, que tem muita inspiração para sua vida aí, tá? Então vamos lá, Sabrina. Você hoje é o quê? Qual que é a sua profissão? Então, várias. Várias. Hoje, né, eu trabalho com a fotografia, né? Principalmente a fotografia. Mas eu também trabalho, né, gerenciando uma empresa também, o Instagram de uma empresa. E eu também trabalho junto com a minha mãe, a gente também tem uma loja de personalizados. E a gente vende, né, nas redes sociais, Shopee, né, nos marketplaces aí. Mas a sua profissão, assim, a gente pode dizer que a sua profissão primeira principal é a fotografia. Já fica a dica aí eu também já é uma motivação, né? Dá pra gente jogar em algumas posições diferentes aí. Vamos lá, como é que tudo começou para você chegar hoje a dizer sou fotógrafa? Bom, a fotografia, na verdade, ela sempre fez parte da minha vida, né? Desde criança eu já gostava, né, de fotografar, eu sempre estava ali com uma câmera na mão, eu tenho até que achar lá em casa. Eu tenho uma foto pequenininha com uma câmera na mão já. Ai, que bonitinho. Então, assim, eu sempre gostei. Foi, assim, um meio de brincadeira pra mim. Né? Eu tenho uma tia que regula idade comigo, a Tamires, a gente tem só 2 anos de diferença. E a gente, assim, com 10 anos de idade, a gente brincava, né? Disse, vamos se arrumar e vamos ficar fazendo foto. Né? Na época, o Orkut, né? A gente tinha aquelas páginas, né, que a gente fazia. E a gente fazia aquelas fotos, né? E postava naquelas páginas que a gente criava. Então, a gente se arrumava. Só que, geralmente, eu tava por trás das câmeras. Eu não tava na frente, né? Entendi. Eu gostava sempre de estar ali com o celular na mão, fotografando ela, fotografando todo mundo. Só que, assim, a fotografia mesmo, ela entrou na minha vida, vamos assim dizer, que eu falei assim, opa, eu tenho um lugarzinho especial. Você começou a levar a sério um pouquinho mais. Isso. Foi quando eu mudei pra Cataguases, né?
Lá eu morei lá e assim, eu não tinha muito o que fazer, porque vamos dizer, pra quem saiu de uma cidade com 2.000 habitantes pra uma cidade que tem o dobro disso, assim, muito mais, que eu não sei quantos habitantes tem lá, mas lá é uma cidade grande e eu não tinha o que fazer. Aí eu já tava com 14, beirando 15 eu ia anos. te perguntar, 14, 15 anos. 14, 15 anos. E aí assim, por não ter nada pra fazer lá, eu tinha uma amiga, né? E aí, na época, o Instagram, assim, era só foto. A gente postava só foto no Instagram. A gente criou um perfil no Instagram. E na época também era, assim, muito famoso ter perfis que repostassem fotos, só fotos. Pegasse uma foto bonita, né? Isso era que ano? Mais ou menos? 2015, 2014. Tinha, assim, aqueles Instagrams, né? A gente ia lá, fazia foto, postava no nosso perfil, marcava aqueles Instagrams. Se eles achassem que a nossa foto era bonita o suficiente pra entrar no perfil deles, eles iam lá, entravam em contato com a gente enviava a foto, né? Eles postavam, assim, e o Instagram deles tinha muitos seguidores, né? Assim, mais de 1.000 seguidores, mais de 20 mil seguidores. Que na época era muita coisa. Então, assim... E vocês conseguiram? Sim, a gente postava, não só uma vez, foi várias vezes. Assim, a gente fazia assim, saía andando por Cataguases, com o celular mesmo, a gente fazia as fotos, né? Ali de brincadeira, a gente fazia, postava e marcava. E isso virou uma diversão pra gente, porque a gente queria o quê? A gente queria aparecer. A gente queria aparecer nas redes sociais. Queria. Adolescente é ótimo, né, gente? E aí a gente começou a fazer isso. Mas mesmo assim, não eram vocês as personagens das fotos. Não. Vocês tiravam fotos de quê? Paisagem, sempre de paisagem. O tino do fotógrafo é fotografar o outro, as outras coisas, né? Isso. Até porque, assim, a fotografia de pessoas não podia, né? Porque tem que ter... Direitos autorais. Direitos autorais, isso aí. Então a gente fazia sempre assim, não podia aparecer só locais públicos, né? Não podia ser empresas privadas. Então, assim, só locais públicos. Isso eram as regras das páginas que vocês queriam que as fotos fossem colocadas. Isso. E aí a gente começou. Então, assim, a gente foi divulgado. Eu tinha esse Instagram, eu até perdi o acesso dele, né? E aí as pessoas iam lá no nosso Instagram, a gente começou a ser seguido por várias pessoas, assim, do mundo mesmo. A gente fez amizades, assim, com pessoas do Ceará, com pessoas de várias cidades. E a gente tinha uma comunidade, né? Que a gente conversava com todo mundo e trocava essas experiências. Então, assim, foi divertido pra gente na época. E através disso, eu participei de um concurso, né? Um concurso que teve em Belo Horizonte. Eu, assim, vendo nas redes sociais, né? Olhando lá, eu vi esse concurso que tinha. E aí, nessa época já estava funcionando o Facebook também. E qual que era a intenção do concurso? Era a gente postar foto, né? Tinha que ter muito engajamento na foto, o pessoal comentar, curtir. Já era uma estratégia deles para gerar engajamento, mas válida, né? Eles já eram visionários, né? Porque 2015 já estava fazendo... 2015, 2016, né? Vamos assim dizer. Tô percebendo isso aí. E aí eu tava na minha casa, aí eu olhei assim pra árvore que tinha lá em Cataguá, assim, do lado de fora, tinha uma árvore e tinha um papagaio assim muito lindo lá. Eu peguei e fiz foto dele, né? E postei. E eu falei assim, vou participar desse concurso. Só que assim, eu não sabia, eu achei que era só pra gente poder ter esse engajamento, né? E participar da galeria e aparecer lá na galeria que ia ter em Belo Horizonte. Eu não sabia que eu teria que ir. Mas assim, eu fiz, antes de tudo isso, né? Eu postei nas redes sociais. E deixa eu falar aqui, deixa eu cortar a Sabrina, porque eu lembro disso. Eu lembro disso que a sua mãe enviou pra gente, falando, olha, vota na foto da Sabrina. Um abraço pra Pri, não sei se ela tá ouvindo, pro pastor Paulo, Perenito, família todo, Marcos, Noah, a gente ama muito. E aí ela mandou, olha, dá uma curtida na foto da Sabrina, vota aí na foto da Sabrina. E eu lembro direitinho dessa foto, que era uma árvore, né, de fundo, não sei se estava meio seca, eu sei que eu não sei se é a maritaca ou o papagaio, ela sobressaía na cor, eu lembro direitinho, uma foto muito bonita, realmente, mas eu lembro direitinho, assim, desse início, eu tenho nessa minha memória. Por isso que eu comentei aqui, é muito bom a gente ter visto um pouco da trajetória. Com certeza. Foi o seu primeiro concurso, então? Foi, eu participei. E o que deu ele? Deu bom, deu ruim, deu nada? Não, o que foi? Na verdade, nem eu sei. Ai, gente. Porque assim, depois que eu vi que tinha que ir pra Belo Horizonte, eu fiquei meio desanimada. Entendi. Porque como é que um adolescente vai parar lá em Belo Horizonte? Assim, por mais que os meus pais me apoiavam demais,
mas realmente assim, ficava fora do nosso orçamento, né? Porque é longe, e assim, só por uma diversão, né? Eu falei, acabei desistindo. Mas assim, desisti do concurso. Mas a partir desse momento, a partir desse concurso, eu falei assim, cara, eu gosto disso. Foi uma viradinha de chave ali? Foi. Acho que esse momento nessa cidade foi assim, onde que eu descobri realmente assim, eu gosto da foto. Porque você, de uma brincadeira, agora está participando de um concurso, eu acho que a coisa ficou um pouco mais séria ali, né? Deu aquela pesadinha, né? Realmente. E aí, depois daí, como é que foi sua postura? O que você buscou ou nada? Então, depois disso, né, a gente tava conversando, né, com os amigos que sempre a gente tem mudado, né, a gente, assim, tem muitos amigos, então o pessoal ia visitar a gente. E a gente conversando com o pastor Bruno e a Andressa, a gente tá conversando, e a Andressa comentou, falou, eu tenho uma câmera digital lá em casa da Canon, eu não uso, foi o pastor Bruno e tal, que tinha me dado de quando a gente começou a namorar, se você quiser eu deixo com você, porque eu não uso. Na hora eu não recusei, né, falei, quero. Material de trabalho. Quero. E essa câmera dela, assim, eu fiquei por muito tempo com ela. Eu até agradeço a Andressa demais, né? Beijo sempre pra falo ela com ela. também, pro Bruno, a gente ama muito. Assim, pessoas muito queridas mesmo, que me incentivaram também, né? Porque esse daqui foi o inicial. Assim, agora eu tenho uma câmera, não é mais o celular. Eu tenho uma câmera, Mudou eu me senti ali. Assim, por mais que era uma câmera, assim, digital, mas era uma câmera, entendeu? Claro. Então a gente tem aquele negócio assim, né? E aí eu comecei a fazer cursinho, uns cursinhos da escola, porque lá o da cidade, o polo, os cursos, né? Lá tem muito curso profissionalizante. E aí, quando eu tava finalizando já a grade de curso, faltava só um pra me finalizar. Eu vi que tinha fotografia também, e eu não sabia antes, né? Quando eu tava fazendo os cursos, eu falei com minha mãe, não mãe, eu quero fazer isso aqui de foto. Deixa eu trocar. Eu fui lá, chorei com a minha mãe, falei, deixa eu trocar, deixa eu fazer esse último aqui de foto. Ela foi e deixou. Foi o primeiro curso de foto que eu fiz, né? Que foi ensinando a mexer no Photoshop. Foi o primeiro curso. Um curso, assim, foi bem de entrada mesmo, mas foi aquilo que eu vi ali e falei assim, eu levo jeito pra esse negócio aqui. Eu levo. Porque eu sempre fui, assim, muito pra frente, né? Eu gosto muito de pesquisar as coisas. Se você falar assim, faz isso, mesmo que eu não saiba, eu vou me virar ali e vou dar um jeito. É bem proativa. Isso. Então, falei assim, levei jeito com isso aqui, com esse programinha aqui, gostei. Pois é, agora com a câmera na mão e com o curso, o que você arrumou? Foi aí quando eu comecei mesmo. E assim, igual eu tô falando, se você falar assim, eu falo, eu vou. Independente, eu não tenho medo, eu sou muito de arriscar. Né? E lá em Cataguases, eu sempre fui assim, eu gosto de ter o meu dinheiro, sempre. Eu já comecei a trabalhar com 10 anos de idade, a minha tia, ela fazia trufa. E eu falei assim, tia, me ensina a fazer esse negócio aí que eu vou vender na escola. E eu fiz, e eu vendi na escola, né? Porque eu estudava em Rochedo. E eu vendia lá. Fui pra Cataguases e eu continuei fazendo. E lá, eu fazia cupcake, fazia um monte de coisa. E aí uma professora virou pra mim e falou assim, ela gostava, amava meus doces, né? Ela falou assim, você faz um bolo pra mim pro aniversário? Nunca tinha feito, gente. Falei, eu faço. Gente, eu faço. Desafiou nesse nível. Foi. E ela fez, ela comprou o bolo. E ela fez de novo depois. Então, eu falei assim, então ela gostou. Então, assim, eu sempre fui muito de arriscar. Sempre. Então, a gente acabou isso, eu fiz o curso, né? Lá em Cataguases, eu já tava com a câmera na mão. A gente voltou pra Bicas. Mas isso, você tinha 14, 15 anos? Ou já tava com 15 anos. 15 anos. 15 anos. Então, assim, pra meninada que tá nos ouvindo, ou pros pais desses adolescentes que estão nos ouvindo, que às vezes a gente tem um pouco de medo de achar que está colocando função demais, achar que está exigindo demais. Não, já estuda, deixa ele. A gente já está ouvindo uma história aqui de uma adolescente que já fazia alguma coisa, já gostava de ter ali um dinheirinho, já queria fazer um curso para... Já estava pensando no futuro. Então, que fica aqui de incentivo aos pais que nos ouvem, aos adolescentes que nos ouvem, que nunca é tão cedo para aprender alguma coisa. Justamente porque a gente vai construindo uma estrada. De repente, naquela época em que você começou, pode ser que você não tivesse a dimensão do que aquilo poderia se tornar a sua profissão. Mas você deu o primeiro passo. Então, quem está nos ouvindo, nem que seja com um docinho, quantas doceiras a gente conhece que começou lá pequenininha. Hoje a gente está conhecendo uma fotógrafa que começou na adolescência. Isso é muito importante,
que fique para o pessoal que está nos ouvindo. E aí você voltou para a Bicas já com a máquina? Com a máquina e com o curso. É só para aproveitar assim também, né, o que você falou. Os pais também sabem apoiar. Porque assim, eu não teria chegado se os meus pais não tivessem me apoiado. Exatamente. Se minha mãe não tivesse acreditado em mim e falou assim, não, tá, eu tava fazendo cursos assim pra empresa. A mãe deixou eu trocar uma grade de curso pra poder fazer assim um negócio que eu gostava. Eu não queria a fotografia ali, naquela época eu não queria fotografia como uma profissão. Não queria. Eu queria ganhar um dinheirinho ali sim. Mas eu não queria como uma profissão. Eu queria fazer faculdade. Mas a minha mãe acreditou no meu potencial. Falou assim, não, deixa ela fazer. Deixa ela ir. Então a gente também precisa acreditar assim, no que gosta um pouquinho, né? Sim. Porque não adianta só forçar para um modelo de carreira, de profissão que a gente idealiza, ou que o adolescente está idealizando ele no momento. Mas se ele já tiver uma propensão, um gosto para alguma coisa, é bom apoiar. Com certeza. Foi muito bom você ter falado isso, porque a função dos pais é não só de cuidar, mas de apoiar. Porque já tá, adolescente já está indo, né, tá quase ficando sério o negócio na vida, então precisa do apoio. Muito bom isso. E assim, a minha mãe me apoiou, mas ela ainda queria que eu fizesse uma faculdade. E eu também queria fazer uma faculdade. Então assim, aquilo ali era só mesmo um incentivo pra eu conseguir fazer uma coisa assim, que fosse séria. Era sério pra mim, assim, porque eu queria trabalhar com aquilo, mas não que eu fosse ficar profissionalmente pro resto da vida com aquilo. Então, aí eu voltei pra Bicas, né? E aqui eu tava sem trabalhar, sem nada. 16 anos, aqui infelizmente assim, não tem esse negócio de a gente vender na escola, esse negócio não é liberado. Então eu parei de trabalhar com os docinhos que eu vendia. Então eu fiquei sem renda. Então mais do que nunca o quê? Agora que a fotografia tem que pronto. É agora. Chegou a hora. E assim, né, a câmera, como eu falei, era digital. Não era assim aquela qualidade. Profissional, né? Então pra você começar a cobrar, você precisa também assim, né? Sim. Só que eu ouvi essa frase, né, uma vez do pastor Júnior e assim, ficou cravado, né? Faça o melhor, né? Faça o melhor com aquilo que você tem, enquanto você não tem condições de fazer algo melhor ainda. Isso aí. Então, assim, eu sempre fiz o meu melhor com o que eu tinha na minha mão. Um abraço pro pastor Júnior também, pra Ellen, pra tudo que amamos essa família. Sim. Então, assim, eu sempre coloquei isso. Não, se eu tô com isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Vou tentar o meu melhor. Mas é aí também que você pega, assim, a primeira furada. Por quê? Eu tava com esse sonho. Eu tava com esse sonho, né? Não, eu quero muito, eu preciso também melhorar, né? E eu fiquei nesse negócio, eu quero cobrar mais, então eu preciso melhorar também na qualidade. E aí, eu pesquisando outras câmeras pra comprar na internet, caiu um golpe. Ai. Caiu um golpe. E pior, o dinheiro nem era meu. Ai, meu Deus. Na época. Eu acho que eu lembro de uma situação dessa. Foi do Erenilton, dinheiro? Isso mesmo. Lembrei, que hoje é esposo dela. Era namorado? Nem noivo, não era? Não, na época ele já era namorado já. Namorado? Já. Não era noivo ainda não. Não. Caiu no golpe? Caí no golpe. Ai, meu Deus. Tava já com 16 para 17 anos. Queria comprar outra câmera, né? E aí eu acabei caindo no golpe, perdi R$400 dele. Ai, tadinho. Mas Foi. Deus recompensou. Sim. Ai, tentando te ajudar. Foi tentando me ajudar, mas enfim, né? Só que antes disso, né, eu até pulei uma etapa aqui. Eu fiz meu primeiro ensaio. Foi assim que eu voltei pra Bicas, né, com a câmera da Andresa, uma amiga minha, ela falou assim, uma prima minha tá grávida e quer fazer umas fotos, você faz? Eu falei, eu faço. Mas eu falei, eu não vou cobrar nada não, porque eu nunca fiz. Nunca fiz. E eu peguei, ela morava lá em Juiz de Fora. A gente combinou de ir pro Parque da Lajinha e eu fui. E eu não tinha dinheiro pra ir também. O Erenilton também, que na época me emprestou pra passagem pra eu poder ir. E eles me trouxeram de volta depois de carro. E eu fui, eu não cobrei nada dela, eu falei, olha, eu tô aprendendo. Na hora que eu cheguei lá, tava o casal, né? E a mãe da menina. Da gestante, A mãe da gestante me aparece com a câmera profissional na mão. Ai, gente. Aí eu fiquei assim, ué. Ela falou assim, não, pode fazer as fotos, mas eu não sei mexer na câmera não, eu tô aprendendo também e tal. Só que a câmera dela era melhor do que a minha. Você se sentiu intimidada? Fiquei um pouco assim intimidada, fiquei assim meio cabisbaixa ali, né? Mas falei assim, eles me chamaram, então vocês me chamaram porque... E eu já deixei bem claro. Ela pode ter a câmera, mas eu sei trabalhar, eu tenho um curso. Tava na hora de botar o curso em ali. Prática. Em prática. E aí eu fui e fiz o ensaio, assim, deu tudo certo, fiquei muito nervosa. Não tava lembrando de pose nenhuma, mas assim,
eles me ajudaram muito, eles entenderam demais, né? E até recentemente eu postei, né, as fotos antigas, né, que eu já tinha feito deles. E postei as fotos também atual. E assim, ela me mandou mensagem agradecendo por tudo. Eu falei assim, eu que agradeço, né? Porque você que me incentivou, assim. Foi a primeira pessoa que confiou em mim e falou assim, não, vou deixar ela fazer. Por mais que foi de graça, foi. Mas, cara, a gestação é um momento único da mulher. Verdade. Ela vai e deixa uma pessoa que nem sabe fotografar. Verdade. Fotografar esse momento dela. Ela te deu uma oportunidade e abriu as portas. Sim, o meu, quem fez foi você. Foi, o ensaio fotográfico do Davi, da Bebele, né? Ainda a gente ainda não tinha contato e nem você fazia ainda, né? Não. Ficaram muito lindas as fotos do Davi. Foi lá no Parque da Lajinha. Foi no Parque da Lajinha também. Foi. A inspiração foi do primeiro ensaio que eu tinha feito. E aí eu fiz, né, esse primeiro ensaio e aí começou. Aí o pessoal começou a me chamar. Eu comecei assim também, como eu também não tinha assim, divulgação, né? Eu comecei a fazer foto de prima minha. Comecei a fazer foto, assim, de pessoas conhecidas. Pra começar a gerar um conhecimento das pessoas da sua eu começar também a ver como é que funcionava, né? E aí, quando eu tava, assim, com uma segurançazinha, eu peguei e falei assim, não, vou fazer o seguinte. Fui lá, chamei umas meninas aqui de Bicas, assim, que eram mais engajadas, né? Que tinham, assim, mais contatos, assim, vou fazer umas fotos delas de graça. Falei, eu faço umas fotos e você posta. Pra o quê? Já começar, né? O pessoal vê que eu trabalhava com fotografia. Já tava ali, ó, pensando nisso. Então, e eu comecei com a câmera da Andresa. E foi assim. E aí, aconteceu que eu já tava no terceiro ano, eu já tava com 17 anos. Tava fazendo essas fotos, mas não tava ganhando dinheiro. No meu terceiro ano, a turma ia formar. E aí, nesse ano eu tinha conhecido um jornalista. E ele tinha uma câmera de entrada também, mas ele tinha uma câmera. E a gente virou amigo, a gente conversando, eu falando que eu gostaria e tal, de trabalhar com isso. A gente se conheceu num programa que teve lá, né, no estadual, que é o Pet que Penteia na época. A gente fez fotos de cabelo afro, a gente fez, né, alguns vídeos, foi muito legal. Foi aqui em Bicas. E eu tive a oportunidade de fotografar esse pessoal. E como eu falei, eu não tinha câmera. Então, a câmera que eu tinha era da Andresa, mas não tinha tanta qualidade. Então, esse fotógrafo, ele me emprestou a câmera dele e eu fiz as fotos. E assim, as fotos ficaram muito legais. Foi também. E isso também foi o que, assim... E aí ele viu o potencial em você. E você viu o seu potencial pela lente com qualidade. Sim, foi. E aí também, né, através disso, aí foi o terceiro ano da escola, e a gente ia formar. A turma ia formar, eu falei assim, gente, eu não vou participar e tal, porque eu não sou muito disso, é muita festa, eu prefiro ficar em casa. E aí o pessoal tava procurando fotógrafo. Eu falei, não, gente, eu faço. Ué, deixa que eu faço. Eu tô aqui, ué. Eu faço. E aí eu não sei quem que era mais doido, será eu ou será eles, né? Porque uma pessoa que pegou um evento, que nunca fotografou um evento, não sabe mexer numa câmera profissional direito. E eu fui. E você fez as fotos? E eu fiz as fotos. De formatura do terceiro ano da sua turma? Da minha turma. Eu falei, eu não vou participar da formatura, vou ver a galera formando e vou ganhar o dinheirinho ainda. Porque eu cobrei, né? E foi aí? Pouco. Foi e aí, as fotos? Assim, foi um perrengue. O famoso perrengue, porque assim, eu não sabia mexer na câmera direito. Então, eu não sabia que o negócio do foco... se eu mas já era outra câmera profissional? Era a câmera do Felipe, o jornalista. Ele me emprestou. Entendi, pra você fazer essas fotos. Ele me emprestou. Eu falei, Felipe, você me empresta a câmera e tal, porque ele já tinha me emprestado antes. Aí você me empresta, deixa eu fazer essas fotos e tal. Uma oportunidade pra mim. Eu falei, não, pode ir. Ele sempre me apoiou também. Agradeço demais o Felipe também. O Felipe foi assim, uma pessoa que me incentivou muito nisso. Que bom. Ele me emprestou os equipamentos dele, né? Então assim, foi assim, me ajudou demais. Ele vida longa que as pessoas de bem que incentivam as outras a começarem. Parabéns. E assim, gente, você emprestar uma câmera, cara, na mão de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum é muita coragem. Mas ficaram boas as fotos? Ficaram, assim, na medida do possível, Era humilde. E você ganhou um trocado ali? Ganhei. Cobrei assim, na época eu acho que eu cobrei assim, uns 10 reais por pessoa, foram uns 20 alunos. Tá. Foi pouquinho, mas foi assim, foi no início, foi né? a sua entrada, né? Foi. Não tinha como também cobrar um high ticket ali numa coisa que você também sabia da sua limitação no momento. Sim. É a honestidade, né? Não, com certeza. Ninguém entra num ramo que... Outra coisa que é bom a gente falar. Ninguém entra no ramo sabendo tudo. Porque a pessoa não tem o quê? Experiência. A gente vê muita vaga de emprego, né? Contrata-se com experiência. Aí a gente pensa assim, tudo bem, é direito da pessoa querer a experiência. Mas
aquela pessoa que nunca teve uma experiência, ela precisa ter o passo 1 da vida dela. Sim. E alguém tem que dar essa mão, alguém tem que incentivar, alguém tem que entrar tem que embarcar nesse barco com essa pessoa para ter experiência. E aí os seus amigos te deram também essa confiança que é muito válida. Hoje a gente ri e tudo, mas na hora deve ter sido um desafio para você, assim como é para todo mundo. Então, como aqui a gente faz motivação, é inspiração, a gente quer inspirar você que está nos ouvindo a abrir espaços para pessoas que estão começando. Porque se ninguém abrir espaço, não vai haver começo. E se não houver começo, não vai haver nem meio, nem fim. Aí, numa entrevista que a gente está vendo uma pessoa de sucesso. É verdade. E fique aí essa dica para quem está nos ouvindo. E a partir daí, como é que foi? E a partir desse momento aí, né, eu comecei a pegar alguns servicinhos junto com o Felipe. O Felipe sempre me colocando ali no meio, né? E o Felipe tinha 2 câmeras, né? O network funcionou ali. Funcionou. E assim, e o Felipe, ele mesmo falou, você tem potencial, você tem a coisa. Então, eu vou pegar firme junto com você, né? E vou estar te ajudando. E o Felipe, assim, me ajudou muito. Só que, como eu falei, eu não tinha um equipamento, assim, pra fotografar já esses eventos. Então, eu precisava de trabalhar. Então, eu comecei a procurar serviço. E foi onde eu comecei a trabalhar na loja, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa loja, meu primeiro salário que eu tive, eu comprei minha primeira câmera profissional. Olha, já estava focada. Tava. Eu já entrei assim, eu vou comprar. Meu primeiro salário. E assim, sou muito grata também, eu trabalhei na Mix, né? Sou muito grata ao Fred, né? O nosso Fred também sempre me apoiou, sempre me incentivou demais. Eu falo assim, a Mix pra mim também foi assim, mudou minha vida também. Né? Foi ali que eu cresci mesmo, né? As meninas também que eu trabalhei são assim, pessoas maravilhosas. E um abraço pra todo mundo das meninas da Mix. Fred, das meninas. Então, assim, ele também me incentivava demais. Então, quando eu comprei a câmera, eu não sabia que a câmera vinha sem cartão de memória, né? E aí, a câmera chegou, eu já pedi pra chegar lá na loja, né? Porque eu ficava lá o dia inteiro e eu já queria pegar ela. Quando a câmera chegou, eu abri ela, aquela decepção, não tem cartão. Ai, meu Deus, mais isso. Aí chegou o Fred lá na loja, e, o quê? Não tem cartão? Não, pode pegar aí. Pode pegar aí, eu te dou o cartão. O Fred foi e me deu um cartão de memória. Que bacana. Me deu. E ele me deu assim, não, já pega um que tem espaço suficiente pra você poder fazer as fotos. Que bacana. Foi. E ali eu comecei. E assim, por isso que eu falo, eu também sou muito grata a ele, porque assim, eu sou uma pessoa muito focada. Se eu for trabalhar, eu vou dar o meu melhor. Entendeu? E assim, em 2 anos que eu trabalhei lá, eu acho que assim, 3 vezes foi o máximo que eu faltei. Um foi o nascimento do Noah e os 2 foi porque eu queria fazer foto. E ele me liberou pra poder fazer foto fora. Entendi. E aí eu comecei a fazer fotos com essa câmera. Eu não sabia como mexia. E eu fui futicando, comecei a chamar o pessoal. E aí, eu fazendo algumas fotos, já alguns ensaios. Eu não cobrava muito. E aí também teve, assim, Deus coloca pessoas na nossa vida. Com certeza. Que vai fazer a gente ir adiante. Com certeza. E assim, eu tava ali naquele negócio de fazer faculdade. Como eu já tava começando da fotografia, eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer publicidade. Não era nada daquilo que eu queria, que eu planejava quando eu tava no 3º ano. Eu queria fazer direito no 3º ano. Eu cheguei a fazer o PISM 1, PISM 2. Não fiz o 3, porque eu cismei que eu não ia fazer. Mas se eu tivesse feito, eu teria passado. Depois eu vi assim, eu falei, caraca, eu vi minha nota, eu falei, nossa, se eu tivesse feito 3, eu conseguia. Mas enfim, tudo, eu acho que é propósito. Porque eu acho que se eu tivesse feito direito, eu não estaria feliz. E ali, na fotografia, eu me encontrei. Então eu comecei a ver aquilo ali e falei assim, não, isso aqui dá pra mim trabalhar com isso. E aí eu comecei a fazer a faculdade de publicidade também, trabalhando. Então eu trabalhava, eu pagava a minha faculdade, eu morava com meus pais ainda, né? Eu ajudava dentro de casa, né? Pagava umas continhas, meu pai não, lógico que eu não pagava muita coisa, pagava uma conta de água, uma conta de luz. Mas ele até deixava você participar disso pra se sentir, né? Independente. Com certeza. Independente. Muito bom isso. E aí eu comecei a trabalhar mais, começou a aparecer mais serviço de fotografia. Só que por eu estar trabalhando numa loja que é de segunda a sábado, eu não conseguia. Aí teve que tomar uma decisão. Tive. E assim, é isso que eu tô falando. Eu agradeço demais, demais. Porque eu também apareceu assim, um evento pra mim fazer de fotografia, que foi uma troca de cordas de capoeira lá em Juiz de Fora também, de pastores que a gente conhece, que são amigos. Falou assim, não, eu vou chamar a Sabrina porque eles queriam me dar essa oportunidade, pastora Laís, pastor Paulo de Ricardo também. Amo eles de paixão, são pessoas assim que sempre me incentivam também, sempre estão me chamando. Muito bom. Então assim, são pessoas um abraço assim... pra eles. Hoje a gente tá mandando abraço pra todo
agora, Estão né? em São Paulo. E assim, eles sempre se lembram de mim, sempre estão aqui me incentivando. E eles foram uma das pessoas também que confiaram em mim com uma câmera assim que eu não sabia mexer direito, né? Começando ali na fotografia, eles me chamaram para cobrir um evento assim enorme. E foi o primeiro grande evento. O primeiro grande evento. Um evento assim, foi pra mim surreal. Surreal mesmo. Foi ali que eu falei assim, caraca, a fotografia mesmo move assim, coisas, né? Assim, move mesmo, tudo. E aí, assim, foi cada dia mais, cada ensaio que eu fui fazendo, eu fui me apaixonando mais por isso. Não era mais só uma brincadeira. E agora você já estava com uma câmera profissional que você mesma comprou. Foi. Já estava com Uma faculdade. grandes clientes, né? Vamos Uhum. dizer assim, não era mais uma brincadeira, não era só uma network, era profissão, porque você estava prestando um serviço e ganhando por ele. Era. E já estava com uma faculdade da área, né? Isso, fazendo a faculdade. Então, assim, foi muito bom mesmo. E por quantos anos você tinha já com essa... Quando... Eu tava com 17, eu tava com 18 anos. 18 anos. 18 anos. Tava trabalhando 18, 19. 18, 19 foi nessa fase aí. Ao certo eu não lembro a data Com certa. essa idade você já se sentia Já tava fazendo uma profissional, Sim. lógico que com uma longa carreira pela frente para se especializar mais, para melhorar mais, mas ali você já estava ganhando um dinheiro com aquilo. Sim, Já era uma profissional. já era. E assim, eu fiz outros cursos também. Uhum. Assim, eu fiz cursos assim que eu nunca imaginei que eu poderia fazer. Mas sempre com o quê? Com o apoio dos meus pais, com o apoio que hoje o Enegrito é meu marido, né? Mas na época ele era meu namorado, me incentivava demais. Assim, foram pessoas essenciais também na minha vida. E aí eu comecei. A gente não faz nada sozinho, né? Com certeza não. Não, a gente sempre precisa de pessoas para nos Claro. ajudar. Com certeza. E eu comecei já a realmente me tornar uma profissional naquilo que eu fazia. Então, eu comecei a comprar equipamentos, comecei a comprar, assim, fundo fotográfico, comecei a comprar coisas para criança, para fazer foto de criança, para fazer foto Natal, fazer foto na Páscoa, eu tinha vários fundos já. Porque eu fui juntando dinheiro e eu fui comprando. Já se Já fui equipando comprando. toda. Fui. E assim, eu não fiz muitas fotos de criança. Eu fazia mais do Noah, que na época o Seu Noah tava irmãozinho. o Noah tinha acabado de nascer, bebezinho, então eu testava tudo no Noah. O Noah e a Alice também, minha filhada. E aí eu fiz foto deles também. E eu comecei a fazer essas fotos dentro da casa da minha mãe, dentro do meu quarto. Né? A minha mãe me deu essa liberdade de levar pessoas, levar clientes pra dentro da casa dela. Porque era literalmente dentro, a pessoa tinha que entrar pela cozinha, pela sala, entrou dentro do meu quarto, eu desmontava o meu quarto, arredava a cama tudo pro lado. Gente, o começo é realmente muito difícil, é desafiador, mas o negócio é você não desistir. Não desistir. O bom de você estar aqui dando esse relato é para as pessoas verem em você essa resiliência, essa vontade de continuar, mesmo com esses problemas, porque, poxa, é ruim pra caramba você Sim. levar uma pessoa dentro de casa, você nunca viu e tal. Mas é o seu começo, é o que tinha. tem pra hoje e é o que a gente vai encarar. Isso é muito bom de ouvir. E nisso, eu ainda trabalhava na Mix. Então, eu trabalhava na Mix de 9 até umas 6, meia, 7 horas. Aí, o horário que eu tinha pra fazer essas fotos era só de noite, ou então no domingo. Porque sábado, né, depois das 5h30, por aí. E ainda tem um cansaço, né? Ainda tinha um Fora cansaço. todos os desafios, tem um cansaço físico. E o Que a Noah, gente, às assim, vezes, não dá conta. o Noah era bebezinho na época. O Noah com 1 ano, 2 aninhos ali. Não, o Noah nem 2 anos não tinha, o Noah tava com 1 ano. Então, assim, eu levava pessoas pra dentro da minha casa com um irmão pequeno. Eu tinha que desmontar meu quarto todinho, arredar minha cama pro lado. Assim, meu quarto tinha muita coisa, né? Tinha computador, mesa de computador, tinha guarda-roupa, cama. Então, assim, o espaço muito Era pequeno. Muito pequeno. Então, assim, eu tinha que arredar tudo pro lado. Mas pra essa fazer essas dificuldade também trouxe em você uma outra tomada de decisão que você precisaria ter. Sim. Preciso sair daqui. E como é que foi isso? Então, na verdade, primeiro de tudo, antes disso acontecer, eu vi que eu já não estava conseguindo mais atender os meus clientes e trabalhar. Porque eu tinha que escolher ou um ou outro. Aí eu comecei a pensar, o que eu quero pra minha vida? E nesse meio tempo, eu ainda ia casar, porque eu já estava noiva. E o que aconteceu? Isso foi finalzinho de 2019. 2020 entrou o quê? A pandemia. A pandemia no auge.
O auge da pandemia foi ali em abril, né? Foi quando tudo fechou. Fechou tudo. E eu já tava com esse sentimento, eu não consigo atender meus clientes. Assim, eu já não tava conseguindo conciliar tudo. Eu tava ficando cansada. Porque trabalhar o dia inteiro, ainda tem esses clientes por fora, a faculdade. Então tava muito puxado pra mim. Então eu já tava naquela decisão, eu vou sair do emprego, eu vou sair dessa segurança e vou meter as caras e vou fazer acontecer com as fotos. Então, 2020, o auge da pandemia, meu casamento marcado pra setembro, eu pagando casamento porque eu ia fazer festa, pagando casamento, e aí, num ato de coragem, eu nunca vou esquecer dessa conversa. No ato de coragem, eu sentei na mesa lá, eu conversei com meu pai, falei assim, pai, o que eu faço, não sei o quê. E os meus pais são pessoas assim, entendeu? Os meus pais são... Eu puxei os meus pais, né? Eles são assim, vão fazer? Vão. Vai acontecer, que não sei o quê, Deus vai prover. E assim foi. Eu querendo sair do serviço, no meio de uma pandemia, tudo fechado. Indo casar, sem ter assim, como que vai ser se eu vou ter condições de manter um casamento trabalhando só com a fotografia. Eu sentei na mesa da cozinha lá com meu pai e eu falei assim, e agora, pai, o que eu faço? A minha mãe falou assim, não, Sabrina, acho que você podia dar uma segurada um pouquinho, só o casamento, teu casamento e tal. Eu fui conversar com meu pai. Meu pai, assim... Tem uma sabedoria pra dar um conselho. O meu pai também, assim, ele tem muita fé. Eu também tenho, eu aprendi isso muito com ele. Meu pai, ele virou pra mim e falou assim, olha, Sabrina, eu acho que você tem que sair. Sai, vai viver da fotografia, é isso que você tá gostando, você tá vendo que tá dando certo. Você sai, você pode sair do seu serviço, porque Deus vai prover pra você. Olha assim. Meu pai falou comigo. Uma palavra dessa, vinda de um pai, não... Ele falou. E aí eu tomei coragem. Claro. Eu tomei coragem. Eu falei, se meu pai falou... Depois dessa... E ele falou, Deus vai prover pra você. Aqui, o Simval SF tá falando aqui, ó. Você conhece o Simval? Já acompanho um bom tempo o trabalho da Sabrina, simplesmente excelente. Obrigada pela participação, Simval. E é verdade, quem te acompanha já sabe dessa sua trajetória, desse trabalho excelente. Sim. Isso aí. E aí, meu pai, ele virou pra mim, né? Obrigada também, né, Simval? Um grande amigo. E sempre apoia também, tá sempre ele dando um incentivo, né? Muito bom isso. E o meu pai virou pra mim e falou isso. E ele pegou e falou assim, Deus vai prover. E mesmo assim, eu tô aqui pra te dar o apoio. Então, ele falou assim, eu e sua mãe, a gente tá aqui. Pronto. Qualquer coisa que der, a gente tá aqui. A gente segura a barra. A sua base tá aqui, minha filha. Foi. Pode encarar que se tiver que voltar, pode voltar, que a base tá aqui te sustentando. É essencial isso. E aí eu peguei Essencial. e pedi, né? Pedi pra sair da loja no meio da pandemia. Aí as coisas já tinham voltado a funcionar direitinho. Eu ia casar em setembro. Só que ainda não podia ter aglomeração nem nada. E também eu não poderia trabalhar com fotografia. Por quê? Né, o contato com as pessoas. Você ficou meio sem... Foi. Era assim, mais o essencial, que tava funcionando, né? Mas mesmo assim eu fui. E prestes a casar, eu saí da Mix, foi dia 7 de setembro de 2020. Eu casei no dia 12 de setembro. Então assim, eu já saí, eu já casei e já fui vida da fotografia. Muitas aventuras. Muitas. E assim... Foi o Erenilton também, né, que falou assim... suporte pra foi. você. Ele também foi outra pessoa que falou, não, pode ir que eu seguro a barra. Pode ir. Então, assim, sem o apoio, principalmente da família, você não consegue. Não teria conseguido. Não consegue. Você precisa ter um suporte ali. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por ter tido esse suporte. De ter o suporte dos meus pais, do meu marido também, que me apoiou na época, né? Porque gente, você acabou de casar. Você não sabe, você tá cheio de contas ali do casamento. Você não sabe como é que vai ser. E ele confiou, entendeu? Ele confiou em mim, que eu tinha potencial, que eu ia fazer acontecer. Mas o interessante é que o apoio também, ele vem muito baseado no que as pessoas veem na pessoa que quer o apoio. Quem vai apoiar precisa também ter um pingo de esperança que aquilo ali vai dar certo, né? É uma via de mão dupla. Lógico que tem a ocasião em que o apoio vai às cegas, né, e tal, mas no seu caso, você já dava frutos de que era uma pessoa já intencionada, que já trabalhava e precisava só de uma chance para mostrar que dava para sobreviver com aquilo. Então, assim, muito da pessoa que pede o apoio, né, que requer o apoio, ela precisa demonstrar que o merece. Sim. Então, por que você teve tanto apoio também? Primeiro, a providência divina, dessa daí eu não duvido.
Mas em segundo lugar, porque você demonstrava competência, garra, coragem. E a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Sim. Então, as pessoas vendo isso em você, não tinha como nem dizer não. Se dissesse não, era egoísmo demais, escancarado. Uhum. Mas falou, não, eu vou apoiar, eu vou bancar isso aí, porque eu tô vendo nela, então vamos a gente falar isso. Que fique pra, ninguém me apoia. Mas o que você tá fazendo para receber um apoio? Mas também, a gente também não pode colocar tudo como flores, porque eu tive o apoio dos meus pais e do meu marido. Agora, as pessoas falam assim, você é doida. Você vai sair, muita gente me chamou de doida. Você falou, você é doida. Você vai do seu serviço, você vai sair do seu serviço, porque o emprego que você tá certo, de carteira assinada, pra você viver de um negócio que você não sabe se vai dar certo, você vai casar agora. Muita gente me chamou de doida. Entendeu? Eu imagino. Então, assim, muita gente achou que a fotografia não ia dar em nada. Né? Quando eu participei daquele concurso que eu falei em 2016, né? Eu fiz uma foto com o celular mesmo. Numa convenção lá, eu fiz aquela foto, eu tava começando a fotografia. Eu fiz aquela foto e postei nas redes sociais. E eu tinha um amigo, que assim, era muito amigo na época, que andava comigo e sabia que eu tava começando com aquilo. E eu tava viajando e eu fui e postei essa foto e eu não vi. Ele foi lá e comentou. Aí eu coloquei na legenda, né? Coloquei na legenda lá e no final eu coloquei assim, eu amo o que eu faço. Amo a fotografia, né? Amo tirar as fotos. E aí ele virou e comentou assim, e você faz o quê? E riu. Desdenhando. Ali, até aí tudo bem. Só que o problema foi os comentários que veio a seguir. Ele puxou a fila dos... Puxou. E assim... desalmados. Foi. Tem pessoas que realmente têm coragem desse mundo, sabe? E aí foi lá outra pessoa e comentou assim, riu, né, da situação, assim, falou nada dessas fotinhas dela. Então assim, o pessoal realmente ali não tava levando a sério a questão da fotografia. E são pessoas que eu achei assim, caraca, são amigos, né, e tal. E você vê assim, não é. Entendeu? Não é. Então, são pessoas que você acha que vai te apoiar e não vai. É por isso que a gente não pode estar esperando muito, não. A gente tem que segurar na mão de Deus e ir embora. A decepção, ela vem assim, de quem a gente menos imagina, né? De quem a gente mais confia. Não ia ser decepção. Exatamente. Né? Então, assim, depois disso, depois desse episódio, quando eu comecei a deslanchar na fotografia, essa pessoa, a segunda pessoa que comentou lá, falou assim, que eu não sei o que ela tá achando com essas fotinhas, veio me procurar pra fazer foto. Assim, faz umas fotos minhas e eu posto e te divulgo. Você, não, muito obrigada. Não, porque pra quê? Você vai fazer fotinhas? Vai dar o que essas fotinhas? Então, assim, e a pessoa não levava a sério, entendeu? Então, mas Deus põe na vida da gente os principais que são pra somar. Com certeza. E ir embora, né? Vamos embora. Vamos tocar, porque tem muita coisa pra colher ainda. E depois disso, casada, hoje, a gente tá, infelizmente não tem muito tempo. Hoje, como é que tá aí a vida da Sabrina, fotógrafa? Olha, foi assim, muito difícil. Passei várias coisas, várias situações, mas hoje eu olho pra trás e falo assim, nossa, agradeço demais. Valeu a pena. Valeu super a pena tudo que eu passei, porque acho que sem isso eu não teria chegado até aqui. Hoje eu tô com 23 anos de idade, né? Eu tenho a minha empresa, eu posso dizer que eu tenho uma empresa porque eu tenho pessoas que trabalham junto comigo, como eu falei, eu cuido, gerencio o Instagram. Eu tenho o meu irmão que trabalha junto comigo, eu tenho a Juliana também o meu apoio, o meu suporte, que tá assim, sempre fechando comigo, a Juliana também é meu fechamento. Junto comigo, eu tenho a minha mãe também. Beijo, Ju! Beijo, Juju! Eu tenho a minha mãe também, que, nossa, que foi a minha maior incentivadora também, os meus pais, que me ajudaram a abrir meu estúdio, que minha mãe fechou junto comigo, né, a questão da loja, né, da sublimação, que a gente faz os personalizados. Então, assim, uma trajetória, assim, muito grande, mas eu falo com muito orgulho, porque 23 anos, você ter tudo que eu tenho hoje, é surreal. É verdade. É surreal. É pra gente ver e reconhecer o valor da sua trajetória. Hoje, 23 anos, né, que você falou, tem o seu estúdio, trabalha como isso, agenda cheia, graças a Deus, bombando aí em vários eventos grandes, e olhar para trás e ver que tudo começou com celular, de má qualidade, Orkut, mas teve o apoio dos pais, isso é muito bom, isso é muito gratificante. Eu fico muito feliz, Bina, de poder trazer você aqui,
trouxe ela porque é amiga dela. Não. Tem uma agenda já cheia de pessoas que vão vir aqui, mas a gente escolhe a dedo quem vem, porque são histórias que eu vejo, que a gente sabe que vai agregar alguma coisa. Então a sua história é uma história de muita motivação. Deixa eu ver, o Simval tá falando aqui, ó. Esses comentários são um sinal que seu trabalho está dando certo. E é verdade, Simval. Muito obrigada aí pela participação. Tá sim. Aquele comentário, né, que fizeram a futriquinha, depois viram. Sim. Tem uma frase que é o seguinte: os fracos criticam, os fortes admiram. Sim. Então é muito bem isso. A crítica, quando vem, você olha pra ela e fala, peraí, quem é que tá me criticando? Aí dali você já descarta, né? A gente também tem que desenvolver uma inteligência emocional para absorver a crítica, saber de quem tá vindo. Você olha para de quem vem, você até descarta. Olha, eu tô muito feliz de ter trazido você com essa história. Espero que tenha motivado muita gente que nos ouviu. E dá uma mensagem, deixa uma mensagem para quem nos ouviu, deixa aí uma mensagem de gratidão, enfim. O que você tem para dizer nesse final? Assim, né, só aproveitando aqui, né, e falar para quem está escutando que, por mais, independente de idade, né, independente de qualquer coisa, independente se você não tem condição, né, faça. Começa a fazer. É difícil o começo, é muito complicado você ter apoio, você tem mais críticas, né, do que o apoio, mas confia que vai dar certo, tudo é um processo, né? Ninguém cresce grande, né? Todo mundo passou por um processo, exatamente. Tem esse início, então vai na fé, confia, né? Confia no processo, por mais que seja difícil, mas lá na frente você vai ver que deu certo, que vai dar tudo certo, né? Confia em Deus sempre, né? Sempre Deus acima de todas as coisas. Colocando Deus no meio de tudo, porque quando Deus está no negócio, não tem como dar errado não, sempre dá tudo certo, né? E muito obrigada também, né, a todas as pessoas que confiaram no meu trabalho, que confiam, né, pessoas, né, que sempre estão me indicando. Eu tenho assim, eu não tenho clientes, eu tenho amigos, eu gosto de falar isso, porque sempre são as mesmas pessoas que fazem comigo, quem faz sempre faz de novo, porque não é simplesmente foto, gente. É sobre um momento, é sobre você se descobrir, é sobre você se sentir especial. Você não sabe o valor que você tem até você se ver com outros olhos. Exato. Como que você vai se ver com outros olhos? Através de uma lente. Ai, que lindo! Fechou com chave de ouro. Bina, olha, o Instagram dela, para quem quiser conhecer um pouco do trabalho dela, é @SabrinaFernandesFotos. Não é isso? Meu amigo William, a bola está de volta com você, mas antes de te passar a bola, eu quero deixar aqui minha gratidão a todos os nossos ouvintes, você que participou ao vivo aí pela Rádio Alternativa, você que participou aqui no Canalizar, muito obrigada, e você do YouTube também, muito obrigada. Lembrando que o episódio vai estar completinho hoje à noite, aí você vai poder vê-la, se ver, você vai poder se ver. É com você, William. Eu agradeço a doutora Grazi, agradeço a Sabrina, né? Bom demais recebê-los aqui nos estúdios da Alternativa FM. Eu acho tão bacana ver a pessoa começar do nada, né? Estabelecer, como eu também vim do nada, né? Falando, operando, depois falando 10 e 20. E a gente hoje chegar no patamar, às vezes, como eu sempre falo, às vezes você, né, Sabrina, você olha quem eu era e quem eu sou hoje, mas é tudo Deus, né? Quando você quer, e você, o ser humano ele é muito inteligente. Tem uns que usam para o mal, né, e outros usam para o bem. A gente prefere usar para o bem. As minhas coisas, a primeira coisa quando eu saio de casa, eu memorizo: vai Deus na minha frente, que eu vou atrás. Porque, lógico, a gente passa aperto como qualquer ser humano passa, normal num país capitalista onde dinheiro é tudo, mas eu sempre me safo. Não sei como, é coisa de Deus, tá? Que Deus, ele, a perfeição está em Deus. Você vê ela que veio do nada, hoje está aí deslanchando. E hoje, peraí, lembrei do negócio aqui. Ela agora vai ser mamãe. Tá grávida, vai ser mamãezinha. Não, é o primeiro. 23 anos. É o primeiro. Noah é meu irmãozinho. Eu tenho irmão de 4 anos. É o temporão. Agora tem um baby aí pra ela fotografar muito. Meses? Eu tô assim com 12 a 13 semanas, tem mais ou menos 3 meses aí. Já sabe o sexo?
Vou descobrir amanhã. Amanhã? Ai, quase que a gente... Olha, já em primeira mão aqui, tudo de bom pra você. Muito obrigada. Que você seja feliz, que o neném venha aí com muita saúde. Amém. Né? Muito obrigada. Que vai ter mais um modelo pra você lá fotografar. Esse aí vai ser barra pesada, porque esse aí vai ser, de tudo que você já fez na sua vida, não vai ter limite de foto. É verdade. Né? E a gente deseja felicidades aí no seu parto, você continue sendo essa pessoa. Já agora eu lembro de você por causa da loja lá. Nós fomos de vizinho de frente. A gente tinha a loja lá, Family, na esquina, em frente do Giripão. Ah, sim, sim. A gente conhecia. Da Mix, né? Da Mix. A família também são meus amigos, pessoas maravilhosas lá da Mix. Mas voltando ao assunto, é tudo de bom para você, Sabrina. Obrigada. É o que eu desejo em nome de toda a patota aqui da Alternativa, do Jornal Aconteceu, e que você volte outras vezes aqui. Quem sabe brevemente aí, seu filho, sua filha vai vir contar a história da mamãe. Muito obrigada. Aqui, ó, Fábio Gomes está dizendo, o melhor fotógrafo que está tendo, rapaz. Obrigada. E quando você faz o que gosta, você não cansa. Eu era para ser engenheiro, advogado também, mas fui para jornalismo e publicidade. Então, eu não me canso. Às vezes, igual eu te falei, eu acordo 4 horas da manhã, eu trabalho até 11, meia-noite, todo dia durmo pouco, mas eu faço a profissão que eu gosto. Eu aqui, quando eu entro em estúdio, eu ficaria o dia inteiro, mas eu tenho os outros compromissos. Eu viajo, eu esqueço de tudo quando eu estou aqui fazendo locução, quando eu estou trabalhando na rádio, eu esqueço de tudo. Eu faria até de graça, mas eu ganho para isso. Mas eu faria até de graça, porque eu gosto da comunicação. Eu me sinto bem em fazer texto, eu me sinto bem em produzir. Você teve a bênção de Deus. Porque esses comerciais que você escuta, todos os textos são feitos por mim, são narrados por outras pessoas, como minha produtora. Eu faço várias redes de mercado, empresa automobilística. Os textos são feitos por mim, mas são narrados às vezes por outras pessoas. Mas é o que eu gosto, está em mim. E tem uma coisa que eu acho estranha, sabe? Eu não consigo gravar texto para a empresa minha. Eu gravo para todo mundo, faço texto. Quando eu vou fazer lá para casa, eu não consigo. Eu enrosco. Eu enrosco todinho. Não tem início, não tem meio, não tem fim. A mesma questão, a minha, assim, da fotografia. Faço de todo mundo, mas foto minha você vai ver mesmo, não tem quase nada. Então, muito obrigado, Grazi, Sabrina, muito obrigado. Semana que vem tem mais Canalizar. Tem mais. Inclusive aqui tem 2 canecas personalizadas que a Sabrina fez, né? Deixa eu mostrar o pessoal do YouTube, ó. Tá lindíssima. Olha, gente, é a loja dela. Deixa eu mostrar o pessoal do Instagram. Olha aqui, gente. Olha que top de linha. Procure lá, ó. Lindíssimo. Amor e Mimos. A loja Amor e Mimos. Tá no Instagram, né? Aham. Aí tudo que você faz, você está lá no Amor e Mimos. Personalizado, sim. Ah, tem o Instagram também, agora que eu lembrei, É. do Amor e Mimos. É Amor e Mimos Presentes. Presentes. Então vamos embora? Vambora. Obrigado mais uma vez, Sabrina. Sucesso para você. Igualmente. Tudo de bom pro neném e você e sua família. Obrigada. Grazi, tchauzinho. Tchauzinho.